Olá, nosso grupo é composto por Gabriel Alves, Gabriel Perucci e Samuel Porto. Após reunirmos, nós escolhemos o tema para apresentar nesse seminário, que é Avanços Tecnológicos Aplicáveis na Engenharia Mecânica. Vamos aos conteúdos. Introdução. O setor industrial tem cada vez mais investido em tecnologia para a prospecção e sustentabilidade do negócio dentro do mercado global. E as mudanças não ocorrem apenas em equipamentos, máquinas, mas também fortemente na gestão das áreas correlatas. Uma das áreas de atuação dos líderes de uma instituição é o setor de manutenção. Seja qual ramo a empresa for, é de extrema importância que os ativos que a constituem estejam em condições operacionais, visando como uma das metas o pilar de confiabilidade. As primeiras atividades foram realizadas no final do século XIX. Nessa época, as pessoas não tinham capacidade adequadas para construir um bom planejamento de manutenção. O objetivo era apenas fazer o conserto de equipamentos e que eles voltassem a funcionar. Óleos de animais eram utilizados como lubrificantes nas partes móveis, a fim de evitar o desgaste e diminuir o atrito entre partes. Aumento nos reparos. Com o início da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914, e devido ao grande aumento dos reparos em equipamentos, surgiram as primeiras equipes destinadas somente para solucionar esse problema. Com a necessidade de utilizar equipamentos e mantê-los em boas condições nas batalhas aumentaram, o povo daquela época sentiu a necessidade de criar grupos somente para fazer os reparos e consertar maquinários com defeitos. É bom levar em consideração que naquela época, devido ao grande transtorno pela guerra e pela falta de recursos, os grupos destinados à manutenção apenas realizavam as atividades de conserto quando algo parava ou quebrava. Gerações da manutenção industrial. A manutenção industrial possui 4 gerações. A primeira geração se baseia na manutenção corretiva, pois as danificações não eram previstas. O conserto era realizado somente após a falha. Com a necessidade do aumento e aceleração da produtividade, deu-se o nome da segunda geração, a fim de atender a crescente demanda de produtos, onde as equipes se organizaram melhor em busca de diminuir as paradas, e através desse planejamento iniciou a manutenção preventiva e também o planejamento e controle de manutenção, que é o PCM. Na terceira geração, a busca por melhorias no planejamento cresceram e métodos preventivos, como análise de falha e estudos sobre riscos, tornaram-se presentes, e foi assim que a manutenção firmou-se como uma das mais importantes áreas da indústria. Tivemos também o início da manutenção preditiva, FEMEA, que é a análise de modos e efeitos de falha, sistemas informatizados, RCFA, que é a análise de falhas e causa raiz. Na quarta geração, nós temos a correlação da manutenção com projetos, realizando mais com menos, que é você garantir maior disponibilidade de operações com menos paradas. Temos também a manutenção centrada em confiabilidade, projetos visando a facilidade das manutenções e manutenção de classe mundial. É uma forma mais eficiente de planejar e monitorar as atividades com a utilização de softwares, visando a automatização de máquinas, garantindo sua durabilidade e aumento da sua vida útil. Nós vemos que no decorrer do tempo nós tivemos uma melhoria no custo, na disponibilidade e também na confiabilidade. PCM dentro da indústria. A manutenção industrial atua na parte interna da indústria e o PCM, que é o planejamento e controle de manutenção, a estrutura e aprimora. Quando mais eficiente for o planejamento e o controle da manutenção,
a indústria conseguirá se estabelecer financeiramente para permanecer e dispor seus artigos no mercado, com excelente qualidade e valor competitivo. Nós temos um fluxograma de hierarquia dentro de uma empresa. Do lado esquerdo, nós temos a diretoria, abaixo nós temos os gestores, gerente de manutenção, gerente de produção, gerência de garantia de qualidade e gerência de projetos e engenharia. Dentro da gerência de manutenção, nós temos os coordenadores de manutenção, coordenadores de manutenção, de PCM, e também temos supervisores e técnicos de manutenção. À direita, nós temos um fluxograma de hierarquia dentro do PCM. Primeiro nós temos o supervisor de planejamento, abaixo nós temos os planejadores, programadores e analistas de manutenção. Nós temos também inspetores de rota, inspetores de preditiva. Também temos relacionado aos projetos os desenhistas e projetistas, o auxiliar administrativo e também estagiário. 3 chaves do PCM. As 3 chaves são pessoas, processos e ativos. As pessoas, elas necessitam de treinamentos, ter uma boa qualificação para a realização das atividades, ter uma boa liderança e um bom dimensionamento da equipe. Os processos, nós temos os tipos de manutenção, corretiva, preventiva e preditiva. Também temos nós temos que ter uma boa forma de trabalho e também gestão dos processos. Dentro dos ativos, nós temos bancos de dados, criticidade dos equipamentos e também planos de manutenção que envolvem as OS, a fim de garantir determinação, controle e resultados das atividades executadas conforme estabelecidas. 6 pilares da PCM são a documentação, o histórico, padronização, estratégia, tecnologia e informação. A documentação, ela representa a rotina do setor de manutenção de acordo com o padrão pré-estabelecido. Histórico, as ações serão arquivadas, sendo possível acessá-las através de softwares, e com a implantação do PCM, todo o histórico de manutenção dos equipamentos deve ser mantido. Esse histórico servirá de apoio para a tomada de futuras decisões. Padronização. Através de análise, um padrão para a realização de tarefas deve ser definido. Dessa forma, as máquinas devem receber identidades. Estratégia. Tem sentido de administrar, otimizar custos, mão de obra e recursos. As estratégias são uma forma de pensar a curto e longo prazo. Tecnologia. Deve sempre ser pioneiro no desenvolvimento e na implantação de novas tecnologias. Existem inúmeras plataformas, sistemas e softwares que tornam mais fáceis e eficazes os trabalhos dentro do setor da manutenção. Informação. O núcleo de PCM deve ser uma central de informações que transmita todas as informações de forma clara. Aqui nós temos um fluxograma de processos baseado em rotas, que é uma inspeção de equipamentos a fim de prever possíveis anomalias nos ativos. Com base no pilar de tecnologia, da qual o tema desse trabalho se refere, temos que a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. As novas tecnologias são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um papel fundamental
no âmbito da inovação. Para que a aplicação da tecnologia seja possível dentro da manutenção, a fim de que os dados sejam acessíveis a qualquer momento, de qualquer lugar, de qualquer forma, ágil e segura, está dentre os pontos chaves da gestão da PCM que determinam o sucesso da manutenção, o gerenciamento de pessoas, processos e ativos, e para garantir o fluxo de demandas de serviços, as empresas utilizam de sistemas para gerir o controle de atividades linkada à priorização do serviço, permitindo que toda a teia que compõe o time de manutenção tenha acesso, seja para quem planeja, programa ou mesmo para quem executa um determinado serviço ou atividade. Ao que tange ao uso de plataforma operacional em nuvem para gestão de manutenção, temos como exemplo o InforOS, que é uma plataforma operacional em nuvem do futuro, desenhado para unir produtividade, processo de negócio e inteligência artificial, e oferecer insights operacionais antes inacessíveis para as empresas. A plataforma oferece tecnologia que faz mais do que facilitar os negócios. Ela orienta, coloca o usuário do controle de cada experiência e funciona como base unificadora de todo o seu ecossistema de negócios. O resultado é uma rede conectada e inteligente que automatiza, antecipa, prevê e informa as partes interessadas, unificando sua empresa. Outro ponto é o cadastro e ficha técnica de ativos, que é um ponto-chave para a estratégia de gerenciamento da PCM, visto que cada um dos equipamentos exerce uma função dentro do processo. Os ativos são inscritos em uma plataforma conectada à nuvem, como o caso do Infor, citado anteriormente. A descrição da identidade no sistema para conter informações-chave sobre o equipamento, bem como o nome técnico, área de posicionamento, informações técnicas, peças sobressalentes, entre outras informações que possam ser relevantes. Na posição física do ativo, são adicionadas placas ou adesivos que contêm um número de identidade cadastrado no sistema e um código de barras ou QR Code, que seja capaz de realizar uma busca pelas informações do equipamento através de um smartphone conectado à internet, por exemplo. Planos de manutenção. As atividades devem ser definidas por meio de instruções operacionais e procedimentos de manutenção. As frequências de inspeção, lubrificação, substituição de peças podem ser calculadas por fórmulas conhecendo-se a taxa de confiabilidade, tempo médio entre falhas e tempo médio para reparo. E então, sendo conhecidas, pode-se estabelecer planos de manutenção preventiva, preditiva e lubrificação. Dentre os planos de manutenção, no que tange às tecnologias envolvidas, podemos citar a coleta de dados dos equipamentos visando a manutenção preditiva. Sistemas mais modernos permitem a instalação de sensores independentes por equipamento que geram relatórios o dia todo e são compilados na nuvem e podem ser acessados por meio de um smartphone ou computador com software cadastrado, longe mesmo do equipamento. Algumas empresas, como Traction, tornam o monitoramento online e gestão de ativos de forma remota e confiável graças à tecnologia empregada, com sensores plug-and-play que não necessitam de cabos de alimentação e enviam os dados através de rede 3G, 4G, sendo possível acompanhar em tempo real a condição da máquina, bem como mensurar horas de trabalho, consumo energético, detecção automática de falha, saúde do ativo e confiabilidade em tempo real. Lubrificador automático. Nesse quesito, temos também a aplicabilidade da tecnologia, como por exemplo, o sistema de lubrificação automática SKF
System 24. A lubrificação ponto a ponto por lubrificadores automáticos aumentam a segurança do trabalhador em pontos de difícil acesso, promovem a eficiência de manutenção, aumentando a confiabilidade da máquina, além da seleção correta do tipo de lubrificante para cada caso específico. A SKF ainda disponibiliza a plataforma SKF DialSet para orientar na aquisição e configuração do lubrificador automático de acordo com o equipamento e o ambiente de instalação. A validação desse trabalho, como escolha do tema proposto, em correlação à área de PCM, dá-se a junção da necessidade da utilização de sistemas de gestão conectados à nuvem, com respostas e análise de dados consistente para tomadas de decisões rápidas e assertivas, visto que dentro da indústria normalmente esses papéis são de responsabilidade de engenheiros mecânicos. Outro ponto não focado nesse trabalho, mas que agrega valor mensurável, é a integração dos sistemas de gestão e validação de dados, centralizando as informações que apontam aos gestores indicadores para aplicação de melhorias, direcionamento de investimento, mão de obra, além da inserção da indústria no setor futuro da indústria 4.0 e a conquista pelo modelo indústria padrão mundial. Este é o nosso trabalho. Agradecemos principalmente a nossa coordenadora Eduarda Carvalho por todo o apoio e disponibilidade para nos atender durante todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado.